Você já passou por uma situação onde precisou mudar seu jeito para poder fazer parte de um grupo de amigos? Conheçam Rina. Ela nasceu no dia 10 de março de 1983. Ela era uma adolescente de 14 anos que vivia no Canadá. Rina foi descrita como uma jovem solitária que fazia de tudo para se encaixar. Ela era de descendência indiana, tinha 2 irmãos, era a mais velha entre eles e morava com os irmãos e com os pais. Apesar de toda a família de Rina ser indiana, eles não praticavam a mesma religião que a maioria das pessoas da comunidade indiana que viviam no país praticavam, pois eles eram testemunhas de Jeová. Devido a isso, Rina passou a vida inteira tentando se encaixar de alguma forma. Ela não conseguia se aproximar das pessoas da comunidade indiana porque ela praticava outra religião e também não conseguia se aproximar de muitas pessoas no colégio porque eles basicamente não gostavam dela. Isso magoava muito Rina, porque ela sempre era destratada, as pessoas zombavam dela, de sua aparência, de seu jeito, não a convidavam para nada, e isso realmente a deixava muito triste. Por causa disso, Rina diversas vezes fugiu de casa, ela sempre se importava com o que as pessoas achavam dela sobre sua aparência, seu peso, enfim, ela não tinha uma boa autoestima e não se sentia bonita o suficiente. Um ano antes dos acontecimentos, Rina fugiu mais uma vez. Em apenas uma matéria se diz que isso aconteceu devido a um abuso que ocorreu, porém nessa matéria não especifica quem teria feito isso e nem deixa claro se isso aconteceu realmente. Enfim, após Rina fugir, ela foi encontrada mais uma vez. Dessa vez, ela não foi levada para a casa dos pais, foi levada para um orfanato, conheceu alguns adolescentes que viviam nesse orfanato e nessa época ela acabou fazendo amizade com algumas pessoas de gangues, começou a beber, fumar, usar drogas, entre outras coisas. Algum tempo depois, ela foi levada novamente à casa dos pais. Em um certo dia, enquanto estava caminhando em um parque, ela conheceu um grupo de amigos, se aproximou dessas pessoas, acabou se identificando com eles porque eles estavam falando sobre drogas, roubo. Enfim, ela tentou fazer parte daquele grupo e achou que finalmente tinha encontrado seus amigos. No dia 14 de novembro de 1997, Rina foi convidada por uma das meninas do grupo de amigos que ela conheceu no parque para participar de uma festa com eles. Ela então perguntou onde seria essa festa. Essa menina respondeu que seria perto de uma ponte. Ela então aceitou e ficou muito feliz de ter sido convidada. Naquele dia, Rina se arrumou, foi ao encontro de seus amigos. Com isso, algumas horas se passaram, os pais dela começaram a notar que ela já deveria ter voltado para casa, começaram a se preocupar, procuraram por ela por alguns lugares, conversaram com algumas pessoas e, como não conseguiram encontrar a filha, eles acionaram a polícia. Com isso, as buscas por Rina se iniciaram. Nos primeiros dias, ninguém a encontrou. Somente 8 dias depois, Rina foi encontrada, porém, infelizmente, ela estava sem vida. A partir daí, os policiais levaram Rina para uma análise. Ao chegar ali, os profissionais constataram que ela perdeu a vida porque alguém a afogou, porém disseram que antes disso, ela também tinha sido agredida. Eles falaram que tudo foi tão intenso, ela foi agredida de forma física, de uma maneira tão intensa, que se ela não tivesse perdido a vida porque a pessoa a afogou, ela teria perdido a vida algumas horas depois. Os policiais então começaram as investigações para tentar entender quem teria feito isso. Eles começaram a escutar alguns rumores na escola de Rina. As pessoas começaram a dizer que um grupo de adolescentes se juntaram para tirar a vida dela, e então os policiais começaram a investigar um pouco mais a fundo para tentar saber quem eram essas pessoas. Durante essas investigações, os policiais descobriram que aparentemente os professores do colégio de Rina ficaram sabendo sobre esses rumores enquanto eles estavam procurando por ela no início das investigações, porém esses professores nunca contataram as autoridades.
Enfim, através das investigações, eles descobriram que Rina aparentemente roubou uma agenda de uma das meninas do grupo que ela conheceu no parque. Depois que ela roubou essa agenda, ela começou a ligar para alguns meninos, convidou esses meninos para sair. Parece que ela também ligou para muitos amigos dessa menina e começou a inventar rumores sobre ela. Quando a menina, que era dona da agenda, descobriu isso, ela ficou com muita raiva, contou para as outras que faziam parte daquele grupo. Parece que uma outra também já estava com raiva de Rina, porque ela acreditava que Rina estava ficando com o namorado dela, e por isso todas decidiram montar um plano. Então, no dia 14, uma delas ligou para Rina, a convidou para a festa. Elas sabiam que Rina era bem carente, que ela com certeza ia aparecer, e então todos ficaram aguardando por ela. Nessa festa haviam muitas pessoas, não só essas meninas. Então, assim que Rina chegou, 7 meninas mais um menino foram até ela, a agrediram, ficaram fazendo isso por um tempo, e depois disso um deles disse que já era o suficiente. Quando terminaram, Rina se levantou, ela foi caminhando devagar para casa. 2 membros desse grupo decidiram que não era o suficiente. O nome deles era Warren, de 16 anos, e Kelly, de 15. Ao ver Rina indo para casa, eles decidiram ir até ela, a agrediram novamente. Depois disso, a levaram até o lago e então tiraram a vida dela. Conforme falei para vocês anteriormente, naquele local estavam muitos outros adolescentes, eles estavam bebendo, usando drogas, enfim. Não estava só as 7 meninas e o menino. Então, após o ocorrido, todos se juntaram, fizeram um pacto de silêncio, disseram que nunca falariam sobre aquilo, mas como vocês podem perceber, alguém ali falou e por isso os rumores começaram a rodar o colégio. Em fevereiro de 1998, 6 meninas que tiveram suas identidades protegidas por causa da idade foram levadas a um julgamento no Tribunal de Menores. 3 delas se declararam culpadas, disseram que sim, agrediram Rina, enquanto as outras 3 não declararam nada e disseram que eram inocentes. Apesar disso, todas foram consideradas culpadas e, ao final de tudo, elas receberam de 60 dias a 1 ano de prisão. Uma coisa importante que eu preciso falar para vocês é que Kelly não era a dona da agenda. A dona da agenda que Rina roubou era uma outra menina que teve a identidade protegida. E aparentemente Kelly também não era a outra menina que estava com ciúmes de Rina por ela supostamente estar ficando com o namorado dela, tá bom? Isso é muito importante deixar claro aqui para vocês. Ao contrário das 6 adolescentes que foram julgadas no Tribunal de Menores, Kelly e Warren, apesar de suas idades, foram julgados como adultos e no dia 12 de abril de 1999 começou o julgamento de Warren. Durante a audiência, a vida de Warren foi apresentada a todos. Ali foi relatado que, em grande parte de sua vida, ele morou com os pais, porém se revelou também que sua mãe era alcoólatra e, como ela bebia muito, o pai de Warren não quis mais ficar com ela e saiu de casa em 1996. Enquanto Warren estava com seus pais, ele se mudava com bastante frequência. Após a separação dos pais, Warren passou a morar somente com o pai. Ele ficou assim por um bom tempo. Porém, em 1997, o pai dele arrumou uma namorada, decidiu que ia morar em um outro estado com essa namorada, convidou o filho, porém Warren não quis ir porque ele tinha uma namorada. O pai então foi embora, deixou o filho morando sozinho em um trailer, começou a enviar cheques para ele conseguir se manter e enquanto estava ali, Warren recebia esse dinheiro para conseguir comer e pagar suas coisas e enquanto isso, a mãe de sua namorada fazia comida para ele e também ajudava lavando sua roupa. Enquanto morava sozinho naquele trailer, Warren se afiliou a uma gangue. Para poder ser recebido pelos integrantes, ele precisou ser agredido por eles e assim começou a fazer parte daquele grupo. Durante o julgamento, o Warren testemunhou. Ele disse que sim, agrediu Rina, mas que não foi ele quem tirou a vida dela. Ainda no tribunal, ele expressou profundo remorso, afirmou que não era mais o mesmo e que se tornou um homem diferente. Ao final do julgamento, Warren foi sim considerado culpado e, ao final de tudo, ele recebeu perpétua. Ele também foi considerado elegível para solicitar liberdade condicional depois de cumprir apenas 7 anos,
anos devido à sua idade na época. Anos depois, o pedido de liberdade condicional de Warren foi apoiado pelos pais de Rina e assim ele entrou em liberdade condicional em 2010. Enquanto estava preso, Warren assumiu a responsabilidade por seu crime, participou de programas de justiça restaurativa, ele participou também de círculos de cura indígena com o objetivo de reconciliar o criminoso com as famílias. Em uma dessas sessões, Warren conheceu os pais de Rina, pediu desculpa a eles por suas ações e explicou que não teve um motivo específico quando ajudou a tirar a vida dela. Em meio às lágrimas, Warren e os pais de Rina trocaram abraços e assim eles o perdoaram. Na audiência de liberdade condicional, Warren disse ao conselho que ele era uma pessoa diferente em 1997 e declarou o seguinte: meus pensamentos naquela época eram sobre ser poderoso. Eu estava tentando ser gangster. Eu estava tentando gritar por atenção em todos os lugares errados e consegui. Falando em lágrimas, Warren ainda disse que conhecer os pais de Rina o comoveu muito e que isso o mudou completamente. Conforme falei anteriormente com vocês, os pais de Rina foram à audiência de condicional de Warren, eles mostraram todo o apoio a ele e quando o conselho tomou a decisão, a mãe de Rina foi até ele, o abraçou e o pai dela apertou sua mão. Em uma entrevista, a mãe de Rina disse o seguinte: esperávamos que alguém tivesse aprendido algo com tudo isso. Até agora, parece que somente Warren fez isso. De todos os acusados em todo esse processo, ele é o único que fez isso. Hoje, eu acho que vemos um jovem que assumiu a responsabilidade por suas ações e está tentando corrigir o erro que fez. Ele era apenas um garotinho raivoso e bastante assustado que estava tentando provar algo de uma forma negativa. Falando sobre Kelly, o julgamento dela aconteceu em março de 2000. Antes da primeira audiência, o avô de Rina deu uma entrevista, disse que ele e todos de sua família estavam muito bravos com a forma como ela estava se comportando, disse que Kelly era uma menina má e que não merecia ajuda. Ao contrário de Warren, Kelly era de uma família bem estruturada, estável, todos os seus familiares acompanharam ela durante todo o processo e estiveram sempre a seu lado. De acordo com relatos, durante o julgamento, Kelly nunca demonstrou nenhum tipo de remorso, sempre se comportou também de uma maneira fria. Durante seu depoimento, ela disse que não tirou a vida de Rina, falou que levou Rina até o lago porque queria jogar água no rosto dela para ver se ela acordava e ainda falou que ela nunca cometeu o ato de tirar a vida de Rina mesmo, porque Rina já estava inconsciente, então isso não era necessário. Ela ainda falou que em determinado momento Warren disse a ela que eles deveriam falar com alguém ou até parar um carro para pedir ajuda, mas ela disse que respondeu ao Warren que isso não era necessário e que depois simplesmente foi embora. Nesse julgamento que aconteceu em 2000, Kelly foi sim considerada culpada, porém nas matérias não fica claro quantos anos de prisão ela recebeu. Kelly passou os seus primeiros anos na prisão repetindo suas alegações de inocência. Lá ela também usou drogas e também quebrou muitas regras penitenciárias. Algum tempo depois, seus advogados apelaram, ela teve direito a um novo julgamento, ficou aguardando esse julgamento em uma casa de recuperação, só que em 2004 sua fiança foi revogada porque Kelly foi acusada de agredir uma senhora em um parque. Em junho de 2004, ela teve um novo julgamento. Ao final dele, o júri não conseguiu chegar a um acordo e então esse julgamento foi anulado. Em 2005, ela teve um novo julgamento, ali foi considerada culpada, recebeu perpétua com possibilidade de condicional após cumprir 7 anos de prisão, porque ela era menor de idade na época dos fatos. O que acontece é que em 2008 o julgamento de Kelly foi anulado mais uma vez, porque de acordo com o Tribunal de Apelações, no terceiro julgamento, o juiz que estava envolvido no caso deu instruções errôneas ao júri sobre o testemunho. Em 2009, eles voltaram atrás, deram novamente a sentença de Kelly, a sentença dela foi reestabelecida e assim ela não teve direito a um quarto julgamento. Nesse momento, todas as datas são bem confusas, porém o que se diz em uma das matérias é que ainda em 2009, Kelly recebeu liberdade condicional e ficava alguns dias na prisão
e outros na rua. Em 2016, ela deu à luz a um filho. O pai de seu filho era um ex-presidiário, também em liberdade condicional, e na matéria diz que ela deu à luz na prisão. Kelly ficou entrando e saindo da prisão porque ela nunca conseguiu se ajustar totalmente ao sistema. Quando estava nas ruas, ela usava drogas, bebia muito e por isso sempre teve problemas com sua liberdade condicional. Anos depois, em 2020, Kelly teve seu segundo filho e aparentemente, mais uma vez, ela está em liberdade condicional como parte de um programa para reintegrá-la à comunidade. Agora com 2 filhos, Kelly diz que se tornar mãe teve um impacto positivo em sua vida e que agora ela está em liberdade condicional com várias restrições. Durante todos esses anos, os pais de Rena deram muitas entrevistas e em uma dessas entrevistas, o pai de Rena, que escreveu um livro contando sobre a vida da filha, disse o seguinte: Rena foi protegida, ela foi criada com amor e bondade. Quando Rena foi para a escola, ela passou por momentos difíceis. As pessoas a intimidavam, as pessoas pensavam que ela era diferente e ela estava muito confusa. Por que as pessoas iriam provocá-la? Sempre dissemos a ela que isso faz parte da vida. As pessoas têm valores diferentes, vão te maltratar. Seja gentil com eles, converse com professores, converse com a gente. Tal como acontece com a maioria das tragédias, devemos tentar encontrar o nosso melhor para nos concentrar nos aspectos positivos. É isso que eu penso. Em 2018, aos 58 anos, a mãe de Rena faleceu. Desde que perdeu a filha, junto com o marido, ela fez de tudo para ajudar a conscientizar os jovens. Eles visitavam colégios, davam palestras e diziam sobre a maneira certa que os jovens precisavam lidar com as diferenças e que ser diferente é uma coisa normal. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Se eu puder dar um conselho pra você, é que se você precisa mudar seu estilo, sua personalidade, suas roupas, seu jeito, pra poder entrar em um grupo, é porque aquele grupo não te merece. Você não precisa mudar para se encaixar em nada. Você apenas precisa viver sua vida e se aceitar. Às vezes é melhor a gente ficar sozinho do que tentar entrar em grupos que não vão nos agregar em nada, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhece ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante pra mim. Se você também puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, sempre vou bater nessa tecla. Se você tá com pena de mim, deixa o like, se você gosta de mim, deixa o like, mas não esquece de deixar o like, porque é muito importante, tá? Também queria lembrar vocês que temos vídeos aqui no canal 3 vezes por semana. A maioria das vezes é segunda, quarta e sexta às 7 da noite. E mesmo que o YouTube não te avise que tem vídeo, pode vir porque eu nunca deixo de postar, tá bom? Não deixe de assistir os vídeos, maratone o canal, assista vídeos em sequência, porque isso é outra coisa que me ajuda aqui. Tá? Obrigada por todo o carinho, atenção a quem tirou um tempinho da vida para vir assistir um vídeo aqui no canal. Muito obrigada, um beijo no coração de vocês, como eu digo sempre, obrigada por tudo. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.